Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam, ou em vão trabalham ou edificam os construtores. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não construir a tua família, todo o teu esforço será, infelizmente, em vão, em vão. Tua família não veio pronta, teu casamento não veio pronto, teus filhos não vieram prontos, tua casa não veio pronto, nada veio pronto. Deus te deu a graça para construir. E se constrói, conforme falamos ontem à noite, se constrói com comunicação assertiva e abençoadora. Você é chamado para ser boca de Deus dentro da sua própria casa. Constrói-se também a partir da expressão da graça maravilhosa de Deus em tua casa. É a graça que leva a presença de Jesus para a tua casa. Então a casa na graça, ou sob, debaixo da graça de Deus, é igual a o reino de Deus em teu lar e o teu lar no reino de Deus. O reino de Deus no casamento e o casamento no reino de Deus. Mas a coisa não para por aí. É possível sim construir com comunicação assertiva e abençoadora, com expressão da graça diária na sua casa. Mas não se esqueça de um outro fator fundamentalmente importante para a tua vida como mãe, para a tua vida como pai, para a tua vida como filho, como criança, jovem, adolescente. O fator limites. E limites sugerem tanta coisa, rapaz. Limites sugerem não pode, não deve. Ah, mas eu posso, pode, mas deve. Limites é uma questão de futuro, é uma questão de futuro. Limites é uma questão que existe desde que existe mundo. E a razão pela qual o mundo encontrou-se numa situação terrivelmente caótica, falida, a razão pela qual a morte e a separação eterna, o próprio inferno, entraram como possibilidades reais na vida dos lares. Sabe por quê? Porque um dia homem e mulher desrespeitaram limites. Observe a relação do homem com Deus lá no Éden. Se tinham ou não tinham limites naquela relação. Se Deus não foi, vamos dizer, altamente assertivo, claro, acerca do que devia e do que não deveria ali no Éden. Mas eles desrespeitaram os limites. Limites, uma questão de futuro. Sugere não. Por incrível que pareça, quando você, na condição de pai ou de mãe, quando o papai e mamãe dizem não para essa criança, dizem com consciência, sem nenhuma possibilidade de negociação, porque princípios são inegociáveis, pode ter certeza de uma coisa: a partir daquele não, daquela colocação de limite, você está construindo a sua casa e trabalhando todas as esferas do caráter do seu filho. Limites refletem na relação dele com Deus, na relação dele com a sua própria mente, que é a sua psique, as suas fronteiras. Limites refletem a relação dele com o meio, com o próximo, dentro de casa. Limites o preparam para a vida. Preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. Já em dezembro de 2011, o Brasil já tinha 3 milhões e meio. Já existiam 3 milhões e meio de usuários do crack no Brasil.
E 15% da população brasileira já estava caracterizando-se como uma população etílica ou alcoólica. Onde será que está isso? Na ausência de limites, que começa dentro de casa e vai lá para fora. Por que será que nós estamos vivendo numa geração que não tolera? A criança já cresce sem saber o que é ou não. Vai para a adolescência sem saber o que é ou não. Entra na juventude sem saber o que é ou não. E quando a primeira menininha a mocinha pela qual ele se engraçar, pegar na mão dela, ou de repente começar a construir uma vinculação afetiva com ela, imagina o que ele poderá fazer se ela resolver terminar aquela relação. Por que será tanta agressividade? Por que será tanto feminicídio? Pelo menos lá na cidade onde moro, há agressividade. E muitas vezes tentativas de feminicídio e outras vezes feminicídios consumados. Por que será? Por lá de lá acontece isso, não sei aqui. Uma geração que não tem limites, que não toleram não. Não toleram não. O seu lar pode ter limites. Seus filhos podem ter limites. Seu casamento pode ter limites. Quem foi que disse que na vida nossos filhos terão tudo o que sonhar, tudo o que desejarem? Quem foi que disse que nesse jogo da vida eles vão ganhar o tempo todo? Por que essa geração não tolera frustração, não tolera o não? Olha que coisa. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. O que será que levou o Bruno, goleiro do Flamengo, a ter uma carreira interrompida tão rápido? E o Luiz Henrique Romão, o seu macarrão, também ter uma carreira interrompida tão rápido? Eles não sabiam lidar com limites. Quando eu digo que limites é uma questão de futuro, e o que você faz hoje na condição de liderança dentro da sua casa, eu devo dizer o seguinte, que colocar limites é uma missão intransferível. Colocar limites em seu filho, no seu casamento, na sua casa, é uma missão intransferível. Diga comigo, uma missão. Diga comigo, uma missão intransferível. Se é uma missão intransferível, pode ter certeza, não é uma missão do poder público, não é uma missão da escola, não é uma missão da igreja, não é uma missão do apóstolo, não é uma missão dos pastores, não é uma missão do terapeuta, é uma missão de papai e a missão da mamãe, porque limites na relação com os filhos está ligado à maternidade e paternidade, missão intransferível. Não faz muito tempo atrás, quando participava de um atendimento supervisionado numa clínica social em Belo Horizonte, era uma clínica onde a gente atendia, uma clínica era afiliada à vara da infância e da família. E esse caso me chamou muito a atenção naquele ambiente. Papai e mamãe já não estavam mais tolerando o garoto Guilherme, de 14 anos. E quando não se fazia o que o Guilherme queria, impunha. Guilherme era um ditador dentro da sua própria casa. Assim como existem meninas e meninos poderosos dentro de casa, que têm a triste capacidade de gerarem chilico, darem um chilique
em qualquer lugar, no supermercado, na rua, basta ouvirem o não. De pequenininhos eles viram monstrinhos e monstrinhos eles ditam mesmo. E a relação do Guilherme com o papai Alfredo e a mãe Maria estava uma relação insuportável. E aquilo já estava pondo para fora a patologia daquela família. A família já estava visivelmente transtornada, ansiosa, depressiva, e já não aguentava mais. E de repente a família escolheu colocar limites. Dali para frente, ao colocar limites, é assumir a postura, assumir posição. O Guilherme começou a sentir aquilo na própria pele. Começou a conviver com a dor de ter que ouvir o não. Mas quem disse, Guilherme, que a dor não tem um caráter pedagógico, isto é, quem disse que a dor não ensina? Quem disse que a dor, na verdade, não é o meio pelo qual o Espírito Santo constrói o crescimento num sistema e a confiança? Crescimento e confiança num sistema chamado família são construídos a partir da dor. E colocar limites dói mesmo. Por isso, você desconfie de uma família que não tenha passado pela dor. Desconfie de um casamento que não tenha passado pela dor. Desconfie do futuro de uma criança, de um adolescente e de um jovem que não estão passando pela dor de terem que conviver com limites. E aquilo estava intolerável para a vida do Guilherme. E o caso foi parar lá, o pai foi pedir ajuda. E nas primeiras conversas, nós pedimos que os pais levantassem as queixas. E eles falaram, desabafaram, estavam feridos. Porque quem disse que filhos não ferem também? Ferem. E uma das pessoas com mais possibilidades de te ferirem, sabe quem é? As pessoas que têm mais possibilidades de te ferirem, sabe quem são elas? Aquelas que estão perto de você, aquelas que convivem com você. Por que será que a palavra relacionamento se deriva do verbo relar? E o verbo relar vem do latim, que dá a ideia de relar mesmo. E o relar ocasiona ferimento, por isso filhos podem ferir os pais. Com falas, com atitudes, com comportamentos e vice-versa. E o Guilherme estava ferindo seus pais já por não saber conviver com a dor dos limites. Imagina, os pais puseram as cavernas de horrores para fora naquela sessão. E quando chegou a vez de falar, nosso coordenador fez a seguinte pergunta para o Guilherme: o que te leva a agir assim para com os teus pais? E quem são os seus pais para você, Guilherme? Pense nos piores adjetivos que um filho irado poderia pronunciar em relação aos pais. Guilherme citou palavrões, adjetivos de todos os níveis possíveis. E no final ele disse assim: eu não os aguento mais. Mas você pode, Guilherme, defini-los com uma palavra. Ele disse assim: posso. Para mim eles são definidos com a palavra chatos, desabafou. E o nosso coordenador, antes que o Guilherme respirasse, perguntou-lhes: como é que estão as suas notas? Ótimas na escola, excelentes. Também eles não me dão trégua, assim o tempo todo. E o seu comportamento? Diz a coordenação da escola que está melhorando em tudo, mas mesmo assim não os aguenta.
E o que você quer ser quando quer crescer, Guilherme? Eu quero ser juiz e desembargador. Foi tudo que o nosso coordenador e a nossa equipe precisavam naquele momento. Disse, pois é, Guilherme, com essas notas boas, com essa aplicação, com essa disciplina, você tem tudo para ser um juiz e em seguida um desembargador diferenciado. Sabe por quê? Porque os seus pais estão conseguindo ser aquilo que milhões de pais e mães no Brasil não estão conseguindo ser. O quê? Nossos coordenadores estão conseguindo ser pais chatos. Pais chatos. E aqui vai uma palavra para esses adolescentes nesta hora. Onde estão os adolescentes? Vamos lá, criançada e adolescente, por favor, façam assim. Mas aqui eu quero dizer para você, papai e mamãe, você que acredita no futuro dos seus filhos, e eles têm um futuro belíssimo sim, e para tanto eu quero lhe dizer, papai e mamãe, onde estão papai e mamãe aqui? Façam assim, papai e mamãe, assim diz o Senhor, não tenham medo de serem chatos. Eles é quem vão fazer a diferença no futuro. É preciso limites. Agora tem uma coisa assim, impressionante. Além disso, ninguém aguenta também essas questões assim o tempo todo. Tem que ter um mimo também. Um mimo. Um mimo sempre faz bem. Um mimo. E uma vez que criança vê e criança faz, onde será, em matéria de ambiência, que uma criança aprende a ter noções e práticas de afetividade? Diga comigo, outra vez. Afetividade. Olha, isto quer dizer o seguinte: se o papai e a mamãe são afetivos entre si, afetivos entre si, criança vê, criança faz. Se papai e mamãe se curtem, se olham, se tocam, se elogiam, se celebram mutuamente, a criança aprende com isso aí. Por outro lado, já atendi jovens altamente violentos, frustrados, arrebentados, que todos eles me disseram a mesma coisa. Papai e mamãe, principalmente o papai nessa cultura, pagou escola, transporte escolar, tênis da melhor qualidade, roupa etiquetada, dinheiro para sair com os amigos. Mas esse mesmo pai não é afetivo para com a minha mãe. Não é afetivo. Eu nunca vi papai dar um beijo na mamãe e se declarar para ela. E no momento que ele faz isso, a mamãe costuma dizer, você já está pensando aí naquilo. Mas já vi também jovens fazendo declarações dessa natureza em relação às suas mães. No que diz respeito ao comportamento, na expressão de afetividade para com os pais dos seus filhos. O problema nosso é que nós temos um conceito errado de violência. A gente acha que a violência acontece somente quando alguém fere alguém fisicamente dentro de casa. A gente acha que a violência no âmbito doméstico acontece quando a mulher quebra a panela na cabeça do homem, ou quando o homem a fere, às vezes com o braço ou com uma outra coisa. E quem disse que o silêncio também e a indiferença não são expressões de violência, a pior possível, a psicológica dentro de casa? Quem disse
que silêncio e indiferença não são violência. Por que será que as famílias estão doentes? E essa ausência de afetividade, estas agressões vivenciadas dentro de casa, elas estão assumindo outras esferas da sociedade. Estão nas escolas, na rua, nos estádios de futebol, no trabalho. Onde será que as pessoas estão aprendendo a serem violentas? Elas não estão sabendo expressar afetividade dentro de casa. Afetividade é uma palavra que aponta para afeição, afeição. Afeição. Essa arte de olhar, essa arte de sorrir, essa arte de tocar, essa arte de se celebrar. Tudo isso diz respeito à afetividade. E eu devo dizer o seguinte: não adianta as pessoas mascararem, porque a ausência de afetividade dentro de casa vem para fora, entra na outra esfera da sociedade naturalmente. Martinho Lutero atentou-se tanto para esse fator, a afetividade, no sentido de você fazer com que as pessoas que convivem com você, a partir da ótica da conjugalidade, a relacionamento marido e mulher, Martinho Lutero atentou-se tanto, de uma maneira tão acentuada para isso, que ele disse o seguinte: que o lar tem que ser tão recheado de afetividade, de tal modo, que quando a mulher sai, ou quando o homem sai para trabalhar, a mulher lamenta. E quando ele volta, ela celebra. Por que será que alguns homens nessa cidade estão trocando o lar pelo bar? Uma pergunta. Estou me dirigindo a homens e mulheres inteligentes. Nada melhor do que dirigir-me a eles com perguntas. Por que será que talvez dezenas e centenas e milhares de homens nesta cidade estão trocando o lar pelo bar? E por que será que mulheres, na verdade, não são celebradas dentro de casa? E tem canalizado a ausência de celebração, de toque, de olhar, de reconhecimento. Algumas têm canalizado para as compras compulsivas. Outras têm canalizadas para o silêncio, um dos sintomas de um quadro depressivo. Outras, às vezes, canalizam para a fofoca, a fala. O que está faltando dentro de casa? Afetividade. Seu filho tem que ser abraçado na igreja? Tem, sim. Beijado na igreja? Sim. Pela liderança da igreja? Sim. Ele tem que ser celebrado na igreja? Sim, tem. Mas não se esqueça que a afetividade também é uma missão, um privilégio intransferível. Agora não adianta você pegar o seu filho de abraços, de beijos, de toques, de olhar, de carinho, de celebração, se a mesma coisa você não faz com a mãe dele dentro de casa. Afetividade é uma arte que a gente aprende e uma expressão da graça. É você fazer com seu cônjuge dentro de casa e fazer com seu filho aquilo que Deus faz com você todo dia. Afetividade. Isso quer dizer o seguinte, que na esfera doméstica familiar, meu amigo, não é difícil ser tratado como príncipe. Também não é difícil para você, enquanto mulher, ser tratada como princesa. O que será que leva uma mulher? O homem sequer toca
a campainha, quando ele esquece a chave, e ela sai de lá de dentro, já gruda no pescoço desse homem, dando-lhes umas bicotas, beijos, abraços. Dizem para essa mulher, diz para ele: olha, eu e os meus filhos não víamos a hora de você voltar. E este cara seguramente se sente no ambiente mais feliz do mundo e é tratado como príncipe. Por que será que ele está sendo tratado como príncipe? E há uma necessidade, uma carência afetiva que é particular de todos nós. Quem de nós, enquanto homem, não quer ser tratado como príncipe? Quem de vocês, enquanto mulher, não quer ser tratada como princesa? Os que querem ser tratados como príncipe, levantem as mãos. Os homens, tratados como príncipe. Homens, tratados como príncipes. Posso dar dica para vocês? Posso dar dica? Posso dar dica para você ser tratado como príncipe? E a sua mulher carregar até água na peneira para você lá na sua casa? Posso dar dica? Os que desejam a dica, digam amém. Eu quero ser tratado como príncipe. Está fraco? Amém, eu quero ser tratado como príncipe. E as mulheres que desejam ser tratadas como princesas, levantem as mãos. Oh, bênção! Está fraco? Levantem as mãos. Então, posso dar dica para vocês, amém? Posso dar dica? Então, para os homens que querem ser tratados como príncipes, aqui vai a dica. Tratem a sua esposa como princesa. E você que quer ser tratada como princesa, qual é a dica? Que Deus te dê graça. Te dê graça, e vamos para frente em nome de Jesus. Daí fique atento, que quando o assunto é afetividade, um olhar diz muita coisa. Quando o assunto é afetividade, um olhar diz tanta coisa, rapaz. Um olhar comunica admiração. Um olhar comunica ok. Um olhar comunica eu amo você e como amo você. Um olhar comunica você está linda. Um olhar comunica eu me importo com você. Um olhar comunica em que posso ser útil. Um olhar diz tanta coisa, rapaz. Você se lembra qual foi a última vez que você olhou para o seu cônjuge? Isso é afetividade. Agora chega você em casa e cruza os braços. O corpo já está dizendo o que não deveria dizer naquela hora. Essa mulher fica no mínimo 3 horas no salão. Todo dia não pode ir, mas naquele dia ela rala para ficar ali naquele salão. Volta para casa. Por que será que o doutor Barnabé procurou problema para a cabeça lá no extremo sul de Minas? E achou para a cabeça o que não deveria. Todas as vezes que a Jerusa voltava do salão. E aí, meu bem, como é que eu estou? Olha a resposta infeliz de Barnabé. Vixe, fica 3 horas lá. Gastar o dinheiro que você gastou, até Lúlia, nossa cachorrinha, ficava mais bonita. Fala assassina, limitante. Claro. Tempos depois,
Barnabé estava com um problema seríssimo na cabeça. Diga assim comigo: isso explica, mas não justifica. Outra vez: isso explica, mas não justifica. Além disso, vírgula, pode ser evitado, Barnabé. Pode ser evitado. Agora, sinceramente, se o marido olhou dentro de casa e fez aquele elogio, reaja. Para que aquela besteira de dizer: o que é isso, bem? São seus olhos, infeliz, sua tonta, ele está te elogiando. Vamos reconhecer, é afetividade. É afetividade. É que faz com que o seu lar se torne um ambiente, ou seja, uma ambiência marcada por vida, por festa, por celebração, por toque, por olhar, por elogio, por beijo, por abraço, por afirmação. E aí eu quero dizer, quem é que deseja, quem é que vai desejar sair de um ambiente desse dentro de casa? Sabe por quê, querido? As pessoas tendem normalmente a estarem onde são celebradas e não toleradas. Diga assim comigo: celebradas e não toleradas. Outra vez: celebradas e não toleradas. Só mais uma vez: celebradas e não toleradas. Celebre. Toquezinho diferente, um olhar diferente, uma fala diferente, um reconhecimento, tudo isso é expressão da graça de Deus no lar. Quem foi que disse que o único dia de você expressar afetividade através dos seus atos, do seu olhar, do seu sorrir, é apenas no dia do aniversário dele ou dela? Por que será que as pessoas, quando o assunto é afetividade, a partir do princípio do reconhecimento, as pessoas só fazem isso normalmente no dia do aniversário? É possível surpreender e surpreender com imprevisibilidade, sim. Você só faz aquele bolo que ele gosta no dia do aniversário dele. Isso a tua sogra também faz. Sogra. Olha, você, meu amado, só surpreende com aquele brinco, com aquele colar no dia do aniversário dele. Aquele filho só recebe uma celebração daquela nota 100 no dia que tira uma nota super azul na escola, no dia que faz algum ato bom. Isso não é graça, isso é lei. É possível sim fazer alguma coisa assim, é imprevisível para que aqueles que convivem com você entendam de que estão num ambiente diferenciado. Eu quero te dizer, lá fora existem duas coisas: peso e armadilha. Lá fora existem duas coisas: peso e armadilha. O que existe lá fora? Há uma matéria muito chata dentro de uma exigência acadêmica de qualquer faculdade. A matéria é chamada estatística. Há algum tempo atrás, nem me lembro, quase 20 anos atrás, atendendo uma matéria de estatística, gente traçando perfil do casamento da estatística com a psicologia social. Nós queríamos fazer uma matéria assim um pouco mais implícita e um pouco bem discreta. Nós queríamos descobrir qual é o perfil de um traficante, isso há 20 anos atrás, o perfil. Pasmem vocês, pais. E eu creio que essa coisa não mudou. Eu creio que a coisa não mudou. Para você entender como essa missão agora, de conjugalidade para paternidade e maternidade, eu creio que esse perfil pode não ter mudado. O perfil principal de um traficante, sabe o que é? Afetividade demonstrada através de palavras de afirmação. Isso há 20 anos atrás. Traficantes já estavam dando para adolescentes o elogio
que eles não estavam recebendo em casa, o toque que eles não estavam recebendo em casa, o reconhecimento que eles não estavam recebendo em casa, o suprimento de carência afetiva que não recebiam em casa. Lá fora é armadilha e peso. Armadilha e peso. Afetividade. Diga comigo, vamos lá. Limites, afetividade. Agora, em penúltimo lugar, se você quer construir esta casa e vê-la como a expressão da glória de Deus, que vai perfumar as nações, abençoar a igreja, a cidade e o Brasil, lembre-se de um outro fator. Diga assim comigo: oração e palavra. Oração e palavra. Vamos lá? De novo. Oração e palavra. Preste bem atenção no que esse caboclo acabou dizendo. Um cara chamado Timothy Keller. Ele disse que a oração muda sentimentos e a palavra muda o caráter. O que o cara disse? Oração muda sentimentos. Tem me assustado uma coisa, ultimamente. Eu presto serviço para uma clínica de vascularidade, trabalho com médicos nessa área da cirurgia vascular e atendo nessa clínica e também na Santa Casa, atendo famílias em contexto pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. Normalmente, o que mais a gente encontra lá são famílias num grau de ansiedade e outras num grau de depressão violenta. Isso num contexto antes de cirurgia, principalmente quando se trata de uma cirurgia arriscada. E por incrível que pareça, ali a gente conversa com aquelas famílias, ministra sobre aquelas famílias, e a ética da clínica nos permite fazer uma oração. E por incrível que pareça, depois daquele tempo de oração, o paciente já está com outros sentimentos, sentimentos mais proativos, de autoestima, de otimismo e de certeza de que aquela cirurgia vai dar certo. A oração muda os sentimentos. Lembre-se, ninguém consegue ser forte o tempo todo. Há momentos que você pode enfraquecer, sim, como mulher, como marido, como pai, mãe, como filho. Mas é exatamente nesse momento de fraqueza que você pode dobrar o seu joelho lá dentro da sua casa. É no momento de fraqueza que você pode colocar o seu joelho ali no chão e abrir o seu coração para Deus. Fazer exatamente o que um cliente faz diante de um terapeuta. Naquele momento, nós, enquanto terapeutas, estamos com a nossa audição sobremoda aguçada. A nossa função ali é escutar, 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 acolher o que se ouviu, ajudar o cliente a redefinir e refletir sobre aquela saída e encontrar a solução. E por incrível que pareça, quando o assunto é oração, a própria ciência teve que se render, rapaz. Ela disse o seguinte, que aí há em você, na região do seu cérebro, uma região aí que é chamada, a região límbica ou mesolímbica, que naquele momento, quando você está em oração, o teu cérebro naturalmente, no momento que você solta, pronuncia as palavras diante de Deus, vai falando o que sente, o que pensa, vai confessando os teus temores, a tua dor, a tua imperfeição. Naquele momento o teu cérebro vai te programando para sentimentos diferenciados. É naquele momento que ele vai estar trabalhando a tua autoestima.
a tua capacidade de se sentir encorajado, firme nas tuas decisões. Naquele momento Ele vai inclusive restaurando a tua própria autoconfiança, que é tão necessário. Por isso, quando você se levanta depois daquele tempo de oração, você se levanta com sentimentos melhores e mais felizes. Por quê? Porque a oração naquele momento foi um meio pelo qual o Espírito Santo mexeu no teu cérebro e comunicou para o teu coração sentimentos agradáveis. E você que se levantou quebrado, abatido, se levanta curado, restaurado, tocado para a glória de Deus. Por quê? Porque a oração muda sentimentos. Diga assim comigo: isso dentro de casa é uma beleza. Vamos lá? Isso dentro de casa é uma beleza, rapaz. Pensa na Ana, primeiro livro de Samuel. Como que essa mulher estava? Triturada mentalmente. A instância psíquica dessa mulher, psicológica, as fronteiras estavam abertas. E o capítulo 1 diz que Ana estava como uma mulher atribulada, angustiada, abatida. E ali dá a ideia de uma mulher altamente depressiva e para baixo. Mas pense para onde Ana escolheu deslocar a sua angústia. Olha, faça como Ana, essa mulher tomou uma decisão séria. Ela procurou um terapeuta. Procurou um terapeuta. Para falar da angústia dela, do medo dela, da raiva dela, da ira dela, da tribulação dela, ela procurou um terapeuta. Mas fique atento no que vou te dizer, família. Cuidado. Cuidado. Vigie exatamente com quem você vai abrir o seu coração. Diga assim comigo: nunca vou compartilhar o meu problema e o problema da minha família com quem não tem condições de nos ajudar. Nunca compartilhe o teu problema com quem não tem condição de te ajudar, senão de um problema tu vai construir outro. Ana deslocou para Deus. Deslocou para o melhor terapeuta do mundo. Isso me faz entender que o maior terapeuta do mundo não é o pai da psicanálise, Freud, até ateu o cara era. O maior terapeuta do mundo não é o Carl Jung, um ícone da psicologia. O maior terapeuta do mundo não é Augusto Cury, a bola da vez. O maior terapeuta do mundo é exatamente aquele que era, que é e que há de vir. Sabe por quê? Os demais simplesmente vão diagnosticar o problema quando conseguem. E o leão da tribo de Judá, além de diagnosticar, ele toca para curar, para levantar, para a glória do seu nome. Louvado seja Ele. É Jesus. Por isso que Ana chegou e começou ali, ó, olha a cena de Ana, olha a cena, e ali era a família que estava ali representada por Ana. Ana começou a falar tudo. E de repente o profeta, o sacerdote ali diz: pronto, o que está acontecendo? Olha a impressão que teve sobre ela. A sociedade já tinha como uma mulher amaldiçoada. A sociedade já tinha como uma mulher problemática. O marido tinha sua paciência testada o tempo todo com ela. Agora vem o sacerdote que olha para ela e diz: o que está acontecendo, Ana? Exatamente nesta hora do dia você tomou um pileque. Um pileque. Aparta-te desse vinho embriagado uma hora dessa. Sabe o que ela diz? Não, meu Senhor. Não tenha a tua filha como filha de Belial, como a escrava da bebida. Eu não estou embriagada, e nem bebi vinho, nem bebida forte. Olha o que ela disse: eu venho derramando a minha alma perante o Senhor.
Sabe o que aconteceu? Não prevaleceu na vida da Ana aquilo que ela pensava de si mesma. Porque o que ela pensava de si mesma era o pior possível. Não prevaleceu na vida da Ana também o que os outros, a partir do sacerdote ali, pensavam sobre ela. Sabe o que prevaleceu na vida da Ana? Foi exatamente o que Deus pensava sobre ela. Deus disse através do sacerdote: vai em paz, está aqui a tua resposta, seja curada. Ela se levantou, feliz, sorriso nos lábios, chegou em casa, namorou, engravidou, teve um filho, dedicou ao Senhor, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Sabe por quê? Porque não prevaleceu na Ana o que os outros disseram, e muito menos o que ela pensava de si mesma, mas o que Deus disse e pensou sobre ela. Quando o assunto é o teu casamento, quando o assunto é a tua vida pessoal, quando o assunto talvez sejam os teus filhos, existem sim vários conceitos. Os vizinhos podem ter uma concepção sobre você. Os vizinhos. Você também pode ter uma concepção sobre você. Talvez a pior possível. Por que será que existem pessoas que só se colocam para baixo e acabam colocando também os filhos que colocam pai? É o que pensam sobre si mesmo. Mas na verdade, assim como foi com a família de Ana, poderá ser com a tua família. Não vai prevalecer o que você está sentindo ou o que você está pensando. Não vai prevalecer também o que os outros estão sentindo ou o que estão pensando. Vai prevalecer a partir de uma vida de oração, como fez Ana, o que Deus pensa. E em Jeremias 29:11 está escrito: eu é que sei que pensamento tenho ao teu respeito, diz o Senhor. É um pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais, o fim. Isso Deus está dizendo, que a despeito de qualquer circunstância, na sua família, no seu filho e nas demais áreas, a despeito de quaisquer circunstâncias, assim diz o Senhor, no fim, meu caro, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então passareis a orar a mim, e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Oração, oração. Não tenha medo de orar para Deus mudar os teus sentimentos, mudar os sentimentos do teu filho. E pode ter certeza, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus tem sim a resposta para a sua família. Mas não se esqueça, as maiores e melhores respostas a gente não constrói em público, e sim em secreto, com a portinha do quarto fechada. É lá que Deus vai visitar, é lá que o milagre vai acontecer, é lá que o marido vai mudar, é lá que o filho vai mudar. Mas está tão difícil, ora que melhora. A oração muda sentimentos, e depois que aqueles sentimentos são mudados, a família é abençoada, a igreja também, a nação também, o mundo também. Sabe por quê? Porque o Deus que ouviu a Ana, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Billy Graham, quantos Billy Grahams Deus pode levantar hoje? Deixa eu contar uma historinha aqui para a gente finalizar esse momento. Uma historinha. Há mais de 50 anos atrás, muito, talvez há quase 70, 80 anos atrás, quase isso. Um professor dos Estados Unidos resolveu fazer, sabe o quê? Resolveu fazer uma visita lá na Inglaterra, na escola onde João Wesley
aquele homem que foi canal de Deus para a mudança social e espiritual nas demais áreas da Europa. Aquele homem cheio de Deus, aquele homem para o qual as multidões se dirigiam, diziam: nós estamos vindo ver o graveto chamado Wesley pegar fogo. Esse homem que preparou quase 40 mil mensagens, e a maioria delas no lombo de um cavalo. Esse homem que foi um instrumento de Deus para a chegada do avivamento na Europa, em meados do século 17. Então esse professor sai exatamente da América para ver exatamente a escola na qual João Wesley e sua família moraram. E foram lá. Na hora de voltarem, de repente o coordenador daquela excursão percebeu a ausência de um jovem de 16 anos na época. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Sabe onde esse jovem estava? Olha aqui para mim. Quantos aqui estão olhando para cá? Esse jovem estava na sala de Wesley. E a história diz que lá na sala onde Wesley ficava, as marcas dos joelhos de Wesley ficaram naquela sala. E esse jovem estava ajoelhado literalmente ali, nas marcas, sobre as marcas dos joelhos de Wesley. E ali aquele jovem orava e dizia: faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, Deus, faz de novo, Deus, faz de novo e inclua-me nesse projeto. O nome desse jovem, Billy Graham. Billy Graham. E olha o que aconteceu. A oração muda os sentimentos e a palavra muda o caráter. Olha o que Deus fez no mundo. Devo te dizer, Deus tem vitória para a sua casa, para a sua vida, para o seu testemunho, para o seu casamento, consequentemente para essa igreja, para essa cidade, para essa nação. Mas eu quero te dizer o seguinte: é possível construir isso da seguinte maneira: olho na palavra, joelho no chão. Joelho no chão. Devo reconhecer tudo o que diz, comunicação assertiva e abençoadora, expressão e vivência da graça no lar, mais abençoador, afetividade, graça de Deus, limites, graça de Deus. Tudo isso não teria nenhum sentido se não tivesse como base principal a vivência na palavra e o joelho no chão. Sabe por onde começa a transformação tão urgente e necessária no Brasil? Começa na tua casa. Dobre os teus joelhos aí. Vamos encerrar do jeito que começamos. Dentro de casa. Lembre-se, ser pai, ser mãe, muito mais do que uma responsabilidade. Ser pai, ser mãe, muito mais do que uma missão. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Deus, eu oro agora pela minha casa. Se você é pai, eu oro para que a mãe dos meus filhos tenha o prazer de conviver com o melhor esposo do mundo. Eu oro agora, meu Deus, para que o pai dos meus filhos, lá na minha casa, o pai dos meus filhos tenha o privilégio de conviver com a melhor esposa do mundo. Eu oro para que essa promessa seja extensiva aos meus filhos. Eu oro por cura na minha casa nessa manhã. Eu oro por cura. Eu oro. Eu quero que você abra a sua boca, e onde você está é você mesmo. Agora já não é responsabilidade minha nem do apóstolo. É responsabilidade tua ser um pai ungido, uma mãe ungida. É responsabilidade tua ser um filho melhor. É responsabilidade tua dizer:
Jesus, enche a minha casa. Se a minha casa for transformada, mudada, um lugar de milagre, de cura e de graça, isso vai refletir naturalmente na igreja. Faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Deus não perdeu a capacidade de fazer. Eu te desafio agora a invocar sobre tua vida, o teu lar, toda sorte de bênção, toda sorte de bênção. Para quê? Para que tua casa esteja no céu e o céu esteja em tua casa. Para que o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o que foi para a cruz do Calvário e ali morreu no lugar da tua família, ali ele pagou o preço do pecado da tua família. Ele veio dizer para a tua família: seja livre, curada, tocada, restaurada, melhorada e levantada como bênção do Senhor para as nações. Entregue nessa manhã as chaves da tua casa nas mãos de Jesus. Por onde começa a mudança na tua casa? Que você diga: Senhor, que comece comigo, 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 comigo. Não cobre melhor a do outro. Você não tem que dizer assim: Deus, me dá uma família melhor, me dá uma família melhor, me dá. Pra quê orar pedindo uma família melhor? O correto não seria dizer: Deus, faz de mim uma pessoa melhor para a minha família. A melhora da tua família começa contigo. A cura da tua família começa contigo. A graça de Deus na família começa com você. Aleluia. Agora se levante. Se levante. Se levante em nome de Jesus. Ponha-se em pé. Ponha-se em pé. Ponha-se em pé. Eu quero você aqui no altar. Eu quero você e sua família aqui no altar. Por favor, você e sua família no altar. Pode vir. Você e sua família. Você e sua família aqui, olha. Aqui. Você e sua família aqui no altar. Venha com a chave da sua casa. É a principal chave, o seu coração. Você e sua família. Venha.